Boa tarde, estamos nós no ar, ao vivo, com o terceiro episódio do programa Tecendo a Comunicação Sindical e Popular. É um programa da Teia de Comunicação Popular do Brasil e conta com o apoio do Núcleo Piratininga de Comunicação e da Fundação Rosa Luxemburgo. Na tarde de hoje, a gente vai conversar sobre comunicação popular no campo. A comunicação que é feita pelos movimentos de luta pela terra. A comunicação que é feita por lutadores sociais em alguns lugares do Brasil. Pode ser em Rondônia, pode ser em Alagoas, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser. A gente está trazendo para cá experiências, para esse programa, experiências que acontecem no nosso país. Experiências, obviamente, de comunicação. Então, a gente vai saber hoje como é que é se comunicar no campo. É diferente da cidade? As novas tecnologias mudaram a forma de se comunicar no campo? Como é que as pessoas que vivem no campo recebem a comunicação dos movimentos sociais? Então, a gente vai começar agora. E como é que a gente vai fazer? Por ordem por ordem alfabética? Por estado. Por ordem alfabética, por estado. Quem entra primeiro é Alagoas? Olá, Gustavo. Oi, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando esse bate-papo na tarde de hoje. Agradecer muito pelo convite, agradecer em nome da comunicação do MST e da nossa turma toda aí esparramada pelo país que está construindo a comunicação popular nos movimentos de luta pela terra. Nós que agradecemos, Gustavo, agradecemos a todos vocês pela disposição de vir aqui conversar com a gente agora e deixar esse registro, né? Na história dos trabalhadores, das trabalhadoras, na história da humanidade, esse nosso programa, ele fica e conta um pouco de nós. Então, muito obrigada, Gustavo. A gente volta a conversar já já com você, mas antes a gente vai para o Rio Grande do Sul. Eita, que delícia de país, que a gente tem Alagoas e Rio Grande do Sul. Gente, que maravilha que é esse Brasil, né? Pena que, pena que ele também nos dá tanta tristeza, né? Isso mesmo. Nossa Senhora, tanta beleza, tanta terra, tanta água, tanta produção, uma terra tão boa e a gente levando pancada, né? E a gente levando pancada. Não, mas a gente também reage. Alexandre Rosato, minha querida, boa tarde, um prazer revê-la. Muito prazer, Cláudia. Eu fiquei bem feliz quando o Joca nos convidou para participar, para a gente falar um pouquinho como é que é essa experiência de comunicação popular, né, dentro do movimento dos atingidos por barragens. E estamos aqui para trocar figurinha, né, como fala a juventude, aí com o Gustavo, contigo, com a Érica, né? Muito prazer, em nome do MAB, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Vocês são a razão da gente. A gente tem que agradecer a vocês, né? Vocês fazem a gente acreditar que é possível mudar as coisas. Então a gente vai para Rondônia. MPA! Sábado chega uma cesta gostosíssima aqui na minha casa. Você sabe que eu só me alimento com os produtos de vocês? Ai, que legal! Eu sou alimentada pelo MPA e pelo MST também, pelo Terra Crioula aqui do Rio de Janeiro. Que legal. A gente faz uma parceria bem boa.
E aí, Érica, boa tarde, minha linda. Estou adorando ver essas bandeiras. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, menina, Alex, MAB e MST, né? Olha que luxo! Isso aqui é uma Eu sou Érica e conferência estou aqui do representando movimento um coletivo de camponês. comunicação do MPA. MPA, MAB e MST juntos aqui para a gente tramar a comunicação popular, tramar no duplo sentido, né? Tramar no sentido de tramar da trama da teia e tramar umas ideias também. Mas... Ai, que delícia, que delícia. Vamos então, já que a gente começou pelo Gustavo, a gente volta para o Gustavo. A gente volta para o Gustavo. Gustavo, eu queria assim que você... O MST, ele nasceu em que ano? 84, por aí, né? Há 36 anos atrás, exatamente. 36 anos? E o MAB, Alexânia? Nós fomos fundados no ano como um movimento nacional, né, Cláudia, em 91. Mas antes, ainda na década de 80, já existiam organizações regionais em todo o Brasil de atingidos por barragens. Mas como um movimento nacional mesmo, a nossa fundação é do ano de 91. Então já existiam, né, nos estados, e aí vocês se organizam nacionalmente em 91, porque as grandes barragens, né, Cláudia, elas vêm do processo de ditadura militar, nesse período de desenvolvimento do país, né, na década de 70, né, final da década de 70, as grandes barragens, Itaipu, né, as barragens no Rio São Francisco, elas foram sendo construídas nesse período, no final da ditadura. E, claro, onde tem uma construção de hidrelétrica, a população não aceita de bom grado sair de sua terra, né? Então, já desde aquela época, existiam organizações locais, regionais, e que foram se conhecendo, foram sabendo das suas lutas, Brasil afora, e em 89 foi a primeira reunião, vamos dizer assim, dessas confederações, e em 91 foi criado o Movimento Nacional. É um pouquinho do resumo, assim, assim, do MAB, para a gente saber, né? Com quem a gente está conversando, né? E os bichinhos sofrem também, né, Alexânia, quando vem a hidrelétrica, né? Os animais, né? Mexe muito com eles. E como? Porque quase nunca, quando enche o lago da usina, da barragem, né? Seja usina hidrelétrica ou barragem para acumulação de rejeito, ou a própria acumulação de água para abastecimento, os animais e a própria natureza como um todo daquela área de alague não é salva, né? Pelo contrário, muita natureza é morta ali, muitos animais né? Afogados, né? Então é uma perda enorme. Isso na construção da barragem ou quando se rompe, como no caso das barragens em Minas, da barragem lá em Mariana, que se rompeu há 5 anos atrás. Pois é, 3, em Minas a gente teve em seguidas, né? Teve Mariana e Brumadinho, né? E depois em Brumadinho, né? Em janeiro do ano passado. Então, é muita vida que se perde, né? Em Mariana, todo o Rio Doce, numa extensão de mais de 600 quilômetros, inclusive o mar, né? Quanta vida que morreu e, vamos dizer, hoje não tem vida nesses locais, na água do Rio Doce, em quase toda a sua extensão. Isso é uma tragédia, né? A gente fala que é o crime da Vale. O crime da Vale. Eu me lembro, eu já estou me botando no meio, a gente tinha, não tenho nada com isso, não sou atingida por barragem, mas eu me lembro de um slogan, de um tema que era usado, que me impressionava bastante, isso já há um tempinho, barragens, Deus não quer, a gente barra. Não teve um desses? Tem sim, tem muito os slogans, né? Assim como no MST, no MPA, eles vão seguindo a nossa trajetória de organização, né? Lá no começo também era terra por terra, né? As pessoas saíam de suas terras querendo uma nova terra. Depois passou por outros slogans importantes, né? Água e energia não são mercadorias, é o atual, né? Então, com esses slogans também a gente faz
é a mensagem que a gente dialoga com, já entrando no tema aí, entrando, né? Como é? A gente dialoga com a população a partir desses grandes slogans, que é a síntese, né? A síntese da nossa luta naquele período. Então, esse é o nosso atual, né? Atual? Qual é o atual? Água e energia não são mercadorias. Água e energia não são mercadorias. Então, e aí vocês falam com os atingidos e falam com a população. Porque com a população urbana e com a população rural, né, Cláudia? Porque como é que é? A população rural, por conta muito da nossa especificidade enquanto movimento popular, que atinge muitos agricultores, né? Mas também esse slogan dialoga com a população urbana, já que a gente fala, né? Todos somos atingidos ao pagar altíssima tarifa na conta de energia elétrica, né? Então, a gente fala que a população urbana também, né, na sua totalidade no Brasil, é atingido, vamos dizer, de alguma forma. Por isso que a gente fala, né, com esse slogan, água e energia não podem ser uma mercadoria, não podem ter um custo tão extraordinário, absurdo, como é cobrado no Brasil, né? Então, nesse slogan, a gente faz esse esforço de diálogo, assim, com a população em geral do nosso país, tanto os urbanos quanto os rurais. E, Érica, me conta, Érica, qual é o slogan do MPA? Tem um hoje? Sim, a gente o nosso último slogan foi definido no nosso Congresso Nacional, que aconteceu no ano de 2015, e se chama Plano Camponês, Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar. Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar. Então, vocês também estão conversando com a cidade, né? Com certeza, assim. As operárias e os operários comem, né? A pauta do alimento envolve, né, esses setores urbanos, né? Então, como a gente garante esse escoamento de alimentos, né, para o povo da cidade ter alimentos com a maior qualidade possível. E vocês são de quando, Érica? Me diga. O MPA nasceu já não é mais... não é criança. De menor. Não é de menor. Não é de menor, nasceu no ano de 96, né? E nasceu na unidade das lutas, né, dos pequenos agricultores em todo o Brasil, né? Havia uma pauta que era das reivindicações das dívidas dos pequenos agricultores, né? Nesse período surgiu várias lutas, porque a agricultura familiar e camponesa não tem tanto investimento do Estado como a gente gostaria, e nesse período o pessoal pegou créditos nos bancos, né? E houve um processo de endividamento, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, teve um processo de seca, né? E os agricultores perderam suas produções e aí não tinha como pagar. E por isso a necessidade de fazer uma manifestação, ocupação de ordem do governo para conseguir quitar as dívidas, né? Então o MPA nasce nessa perspectiva e aí a gente descobre que não é só essa demanda para o campo, né? Existem outras pautas e outras demandas que colocam esses sujeitos como invisibilizados, como que exige essa necessidade de luta, né, para conseguir vários direitos, né, que na maioria das vezes ainda é negado, né? Sim. E Gustavo, qual é o slogan de hoje? Qual é a ideia central que vocês comunicam com os acampados, assentados e com a população? Muito bem. Acho que é bacana, né, a gente poder, inclusive, ouvindo a mensagem, o lema das organizações, traduzir perfeitamente, né, a orientação política, que também é uma ação de comunicação com a sociedade. Nós, no MST, desde o nosso último Congresso Nacional, em 2014, a gente tem utilizado o lema Lutar, Construir, Reforma Agrária Popular, que é uma afirmação do MST a partir do projeto construído pelo movimento social como uma proposta, né, para o campo, mas que também dialoga com quem vive na cidade, que é o projeto de reforma agrária popular, né, que é o que a gente tem pautado aí, construído
a partir das nossas experiências dos nossos territórios, desde então, né, desde 2014, afirmando a nossa construção da reforma agrária como uma reforma agrária de caráter popular, entendendo que para a vida digna no campo, né, como a Érica falou agora há pouco, né, vai muito além do que a conquista da terra, né? A conquista da terra é uma parte fundamental, mas ela é, na verdade, um pontapé para diversas outras necessidades que os sujeitos que vivem no campo precisam ter acesso para garantir sua vida digna. E a comunicação também está dentro disso, né? De entender. Vamos então para a comunicação? A comunicação precisa também estar aliada a um projeto de vida no campo, né? Na perspectiva... E é a comunicação de vocês? Conta, quero saber tudo. Música, teatro, exposição, bordados, armazéns. Quero saber de tudo. Tudo isso é comunicação. Vamos lá, Gustavo, começa por você, que você está mais caladinho hoje. Certo. Hoje não, né? O papo ficou mais aqui entre as meninas. Vamos começar. Fala um pouco para nós da comunicação do MST. Eu sei que vocês têm uma variedade de formas de se comunicar, né? Isso, as experiências são diversas aí, né? Se a gente for pensar aqui o que desde as nossas organizações tem sido construído na perspectiva da comunicação, a gente tem prosa aqui para passar mais de uma semana conversando, né? Porque tem muita experimentação da construção da comunicação popular camponesa há muito tempo, né? Mas, Cláudia e companheiras que estão aqui, falar da comunicação do MST é falar da origem do MST, né? Tem um elemento bastante peculiar na Constituição, né? Se a gente olhar lá para trás, antes mesmo do MST se tornar o MST, da construção de uma organização de caráter nacional para organizar os trabalhadores e trabalhadoras no campo, foi um jornal, foi um boletim que foi um principal instrumento de mobilização e organização e trabalho de base, como a gente fala, né, dos camponeses e camponesas naquele território, no sul do país. Enfim, foi o Boletim Sem Terra que depois virou o Jornal Sem Terra, né, como a gente... Foi o principal instrumento de diálogo ali, né, de construção e de construção e de uma identidade daqueles sujeitos, enquanto camponeses sem terra, que precisavam estar organizados. Eu gosto muito de trazer esses elementos quando a gente conversa sobre a comunicação do MST, porque é bastante peculiar, né, a gente compreender, inclusive, a comunicação como transversal na história de luta de uma organização, né, e a gente sempre pensa o MST, olha o MST a partir das ocupações, das marchas, que também são instrumentos que comunicam para fora, comunicam com a sociedade, mas entender que desde da primeira semente plantada lá no sul do país, a comunicação teve um papel central na Constituição, e no pontapé do que o MST é hoje. Fez parte da organização do movimento. Caminharam juntas, então. Com certeza. Antes mesmo do MST se tornar MST, a gente já tinha ali um boletim informativo que articulava, né, naquele momento, uma ação de solidariedade com a sociedade, né, para apoiar as ocupações de terra naquele período, e foi esse processo que foi juntando mais gente, tanto para entender a questão da luta pela terra naquele período, tanto para despertar outros camponeses e camponesas que também precisavam lutar pelo seu pedaço de terra, pelo seu pedaço de chão, para ter uma vida digna no seu território, né? Então, isso é bastante peculiar, né, para a gente entender como a comunicação está transversal aí na construção, na constituição do movimento que a gente conhece hoje, né? É junto, né? A gente faz a comunicação e a organização, elas vão estar... Isso mesmo, inclusive compreendendo a comunicação não apenas como o acessório, né, mas como um instrumento de luta e de organização dos sujeitos nos seus territórios. Acho que isso é uma característica muito presente, né, na construção da comunicação popular e que na comunicação camponesa não fica diferente, né. Então, ao longo dessa trajetória, Cláudia, e ao longo desses anos todos, foi apenas nos anos 2000 que a comunicação se constituiu aí como um setor organizativo dentro da organização do MST, né, de pensar de maneira mais estratégica, enfim, de ter sujeitos mais articulados em torno da construção da comunicação, mas é desde o surgimento do MST que a gente tem o entendimento do papel organizador da comunicação, né, e acho que esse é a principal mensagem, né, que a gente tenta construir naquilo que a gente constitui como nossas ferramentas de comunicação, que elas precisam formar os sujeitos, né, serem instrumentos de formação política e ideológica, precisam informar
a sociedade, os camponeses e camponesas, mas também precisam contribuir em processos organizativos, né? Então, esses 3 são os nossos pilares da constituição da comunicação do MST até hoje, né? Ela precisa formar, informar e organizar os sujeitos também. Formar, informar e organizar. Tem alguma coisa em comum, Alexânia ou Érica? Quem quiser falar, pode pegar, pode desligar o microfone. Agora não é pegar a bola, é desligar o microfone, quem quiser falar. Tem alguma coisa em comum? Vocês também começaram pelo papel? E como é que foi? Quem vai? Alexânia? Posso contar, depois a Érica complementa, né? Eu acho que sim, né, Cláudia? Tem muita coisa em comum na história das nossas organizações. A gente fala que nós somos primos, né? Não somos primos só no formato da luta, né? Mas no conjunto das nossas ações. E entre elas, as formas comunicativas, né? Talvez, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção no MAB, que a gente, estudando, assim, lendo as coisas mais do pessoal mais antigo, é como os atingidos por barragens se apropriam muito do rádio como instrumento. Assim, nas comunidades rurais, o rádio é um instrumento muito acessado, inclusive ainda hoje. E no surgimento do movimento, assim, as ações aconteciam nos locais, nas barragens, nos escritórios das empresas, e a primeira preocupação dos grupos de direção do movimento era como chegava aquela informação nas rádios, na rádio local, nas rádios estaduais, nas rádios regionais, porque às vezes o papel demorava, né? O jornalzinho, o informativo demorava para chegar e precisava daquela rapidez que o rádio tem, né? Para comunicar à sociedade, o município, os órgãos públicos que estava acontecendo aquela ação, né? Então, até eu lembro com gosto, assim, de um episódio que a gente ouve, assim, dos nossos companheiros mais velhos, que numa situação em Santa Catarina, foi feita uma ação junto aos trabalhadores da Eletrosul naquela época, né? E eles fizeram com que aquele trabalhador fosse até a rádio do município para anunciar que eles não voltariam mais para aquele município fazer determinada ação, determinada construção de barragem lá, porque os atingidos estavam ameaçando ele em vida mesmo. Então, como que os atingidos levaram o funcionário lá da Eletrosul, o trabalhador, para dizer que, né, aquela ação tinha tido um impacto, que a empresa ia sair, pelo menos momentaneamente, daquele município, né? Então, para nós, o rádio tem muita importância, assim, no seu início e ainda hoje nas comunidades rurais. Mas eu acho que cabe, né, Cláudia, a gente dar uma ênfase como é hoje, assim, o grande desafio da comunicação. Acho que o Gustavo falou assim, se a gente ficasse aqui, né, teria muito assunto, muitas coisas, aspectos que a gente pode abordar, né? Mas uma coisa que a gente pode se perguntar e trazer para reflexão aqui hoje em dia ainda, né, com todas as tecnologias, com todas as formas mais rápidas, né, de comunicação, como ainda a gente, num país, infelizmente, de muitos analfabetos, como a gente consegue levar as nossas mensagens ao nosso público interno, né? Uma das coisas que a gente ouve dos nossos companheiros é que quando o nosso jornal, por exemplo, é editado e chega lá na base, as pessoas, muitas não conseguem ler, principalmente no norte, né? Então tem que fazer lá o seu jornal mural e fazer a reunião do grupo de base explicando as notícias do jornal, né? Eu acho isso fantástico também, né? Fantástico! Eu me lembro muito disso, sabe, Cláudia, do Vitor, falando pra gente de como tu simplifica a mensagem para levar para até a ponta, né? O Vitor, eu tive a honra de dividir com ele a mesa do Brasil de Fato do Rio de Janeiro em muitos momentos lá que a gente era do Conselho Editorial junto, e ele nos provocava muito isso, né? De simplificar a mensagem. Então, para mim, essa é uma coisa que fica assim, né? Como que com o nosso jornal hoje, ainda em muitas comunidades rurais, ele tem que ser transformado, ele tem que ser reelaborado num jornal mural para uma reunião do grupo de base, por exemplo, né? Os grupos de leitura, né? Fazer grupos de leitura.
Grupos de leitura do jornal. Porque o jornal, ele também serve como um instrumento de debate no grupo de base, nos nossos grupos de base, né? Ele leva a mensagem nacional, ele fala as principais pautas, né? Os principais temas daquele momento. Acho que o jornal ainda tem, né, essa grande importância também nas nossas bases. Acho que aí isso é bem comum entre todos. E talvez a gente possa entrar assim hoje como o WhatsApp, como a internet, né, tem uma capilaridade gigante. Vamos daqui a pouquinho, Alexandra, a gente já vem para o hoje. Não que a gente esteja ainda no ontem, mas a gente já vai chegar ao desafio de hoje. O que vocês estão fazendo na comunicação de vocês hoje? Érica, conta para a gente um pouquinho como é que tem jornal, o MPA, como é que é? O rádio, você está com o telefone. Isso. Olha, nós estamos cheios de mensagens aqui, cheios de mensagens. Daqui a pouco eu vou ler. Vamos nós, ainda temos 35 minutinhos no nosso programa. Conta para a gente, Érica, como é que vocês começam essa história da comunicação? Um jornalzinho também? Um panfletinho? Então, colaborando aí com a fala dos companheiros, né, eu acho que a gente tem bastante similaridades, né, na construção do nosso movimento, mas também de todas essas formas de organização, da comunicação, de vários setores, né, que compõem as nossas organizações, né. Eu queria trazer uma frase aqui que, para mim, eu acho que é extremamente importante, né, que é uma frase de Paulo Freire, né. Ele diz bem assim, ó, temos que ver a comunicação como uma relação social, uma interação entre sujeitos em diálogo. Quando há um rompimento entre sujeitos igualmente livres, a comunicação é substituída por dominação. E aí, por que trazer isso, né? Porque a comunicação do MPA e também dos outros movimentos, ele se dá na afirmação de um projeto de agricultura para o Brasil, contrário a um modelo existente, né? Que podemos denominá-lo agronegócio, né? Então, assim, a gente tem uma proposta, um projeto de agricultura para o campo, né? E a nossa comunicação, ela trabalha com essa dualidade, né? Então, a gente tem uma comunicação interna, que os companheiros também já falaram, né? Nós temos grupos de base, nós temos reuniões com os camponeses e camponesas em todo o canto do Brasil, temos assembleias nos estados, enfim, temos atividades nacionais, e só esse diálogo ali com os camponeses lá da Bahia, e esse diálogo com camponeses lá do Rio Grande do Sul, já constrói um processo de comunicação interna que faz e que constrói o projeto que a gente temos, né? Que está em construção, inclusive, que é esse projeto para a agricultura brasileira. Então, assim, essa nossa comunicação interna, ela é esse movimento, né? Essa unidade entre esses camponeses de ponta a ponta do país. E aí nós temos uma organização também chamada Via Campesina, né, que nos organiza a nível internacional, né? Então, assim, essa forma de dialogar, de interagir enquanto camponês, permite a gente construir um projeto que hoje seria de suma importância a sociedade se apoderar e lutar junto com a gente, né? Então, assim, demarcar nessa condição, e a nossa comunicação externa, ela é um resultado disso. É um resultado das nossas ações, né? Então, a gente utiliza de todas as plataformas, de todos os meios, né? De todos os veículos de comunicação, seja os rádios, a TV, infelizmente, a gente não tem muito acesso, né? E aí que está uma outra questãozinha, né? No Brasil, a comunicação está controlada na mão de 11 famílias, né? Essas 11 famílias
que determina aquilo que vai ser produzido e lançado para o povo brasileiro, elas, a partir também dos seus interesses, né? E também na perspectiva de vendas de produtos. Enfim, a comunicação, de acordo com Paulo Freire, não é bem comunicação que esses meios produzem, né? É um processo de dominação, porque assim, eles legitimam um lado, porém torna invisível um outro, né? No caso, se a gente vê nos grandes meios, não temos a perspectiva do campesinato, mas temos todo dia o agro O é agro pop, é pop. o agro é tech, o agro é tudo, né? O agro é Então, tudo. tá lá. Mas só quando é para dar a voz para a gente, esse espaço não existe. Então, assim, não tem como a gente construir a nossa comunicação se não for dessa maneira, né? Então, o MPA... A nossa própria comunicação, né? Tem se apoderado nos últimos períodos dos sites, redes sociais, enfim, temos vários canais, né, de site às redes sociais, nós estamos em quase todas, né, mas também temos essa maneira, esse jornal impresso, né, que vai trazendo essas notícias, uma visão crítica das notícias que acontecem no país, né, para a nossa base. O jornal impresso, ele é nacional ou cada estado ou cada região produz o seu? Ele está na perspectiva nacional, que ele se chama MPA Informa, né? Sim. Mas assim, os estados também produzem algumas notícias e divulgam na medida do possível em cada estado. Vocês deram um show aqui no Rio agora com a pandemia, um coletivo de comunicação que vocês criaram e trabalhou muito bem, conseguiram apoio, parabéns. Gustavo, a gente está fazendo uma parceria aqui, uma relação de amizade NPC-MST, pela ordem, eu deveria falar MST-NPC, né? Para ser mais justa com a história. A gente está criando um podcast quinzenal. É uma atividade do Coletivo Estadual de Comunicação do NPC com alunos do curso de Comunicação Popular do NPC desse ano de 2020. Então, de 15 em 15 dias sai o podcast. Hoje saiu, o Pablo já estava divulgando o podcast dessa semana, desta quinzena. E o que mais que vocês estão fazendo hoje? Como é que é a comunicação do MST hoje? Qual é o desafio que está bom, que tem que melhorar? Como é que está isso? Desafio tem de monte, né? Se a gente for pensar aí, primeiro olhar para a disputa, né, da comunicação no nosso país e o nosso lugar nela já nos aponta uma série de desafios, mas estarmos experimentando e construindo as nossas formas de comunicação já nos coloca numa posição muito, muito certeira, né? Da compreensão, inclusive, como as companheiras colocaram, né? De entender a comunicação que as nossas organizações têm construído como uma ferramenta de luta também, né? Como uma ferramenta de disputar um projeto junto com a sociedade. E aí, Cláudia, como eu falei, né? A gente começou lá com um jornal sem terra, num boletim, antes mesmo do MST existir, e que, com o passar do tempo, então, né? Tudo foi se complexificando, né? Então, a gente teve que ir se reinventando, mas sem perder a perspectiva... Sem perder essa perspectiva, inclusive, como a companheira Alexânia falou, né, do jornal, mesmo com as limitações que a gente tem de escolaridade, de alfabetização dos companheiros e companheiras, mas ele cumpre uma tarefa organizativa também nos territórios, né? É essa compreensão da comunicação como instrumento que organiza, não só organizar para produzir o jornal, mas também organiza no território. Desde quem é que vai ser, quem vai distribuir o jornal no assentamento, mas como é que vai ser a leitura coletiva daquele processo. Mas de lá para cá também os desafios foram se ampliando, né? Então, a perspectiva das rádios, que também hoje tem sido um debate muito caro do MST, importantíssimo, né? Desde que é isso, nos territórios, a gente pensa o assentamento, pensa o acampamento, pensa os povoados rurais, a gente pode pensar os diversos rincões aí do país, a gente tem a possibilidade da rádio como instrumento ali que comunica, que organiza, enfim, os sujeitos
que de manhãzinha, quando vai para a roça, leva o seu radinho, liga na rádio do assentamento, enfim, isso também é um debate que tem sido muito caro para a gente nesse último período, né? Você sabe que isso tem aparecido aqui sempre nos nossos programas, a importância do rádio, e as pessoas falando mesmo do radinho de pilha, que não acabou, não, radinho de pilha. As pessoas não acabou. Radinho de pilha e ouvem, isso é muito legal a gente conversar. Não acabou, né? E a gente tem essa tradição, faz parte da cultura, né? Do camponês, da camponesa, que cedinho. E como é que rádio... vocês fazem programas de rádio? Como é que funciona? A gente tem, hoje, na organização do nosso setor de comunicação, a gente tem diversas frentes de trabalho, né? Uma delas é o rádio, é uma frente de rádio, que organiza as dezenas de rádios que o MST tem organizado nos seus acampamentos e assentamentos. Rádios livres que foram organizadas pelos próprios camponeses e camponesas nos seus territórios. Então, temos diversas experiências muito bonitas, né? Da organização daquela rádio como uma possibilidade, inclusive, da autonomia daquele território, né, de poder constituir sua própria forma de comunicação, de diálogo com a sociedade e também de organização interna. Então, a gente tem várias rádios esparramadas aí pelo país também, além das iniciativas mais modernas que estão surgindo agora, né, dos podcasts, que tem sido uma experiência que tem circulado bastante, né, no nosso, pelo país, né, o MST tem estimulado aí com parcerias, como é o caso no Rio de Janeiro, mas como tem rolado também em Minas Gerais, enfim, parcerias que têm possibilitado a gente emplacar aí no ramo dos podcasts também, e a gente tem também estimulado nesse último período a perspectiva de produção de conteúdos radiofônicos mais nacionais, né, que não vai chegar em todas as rádios, mas vai chegar lá no WhatsApp, um bom dia para todo mundo, com as informações daquele período, enfim. Isso vai ajudando a gente a ir mantendo, né, essa cultura da rádio, mas adaptando também ao momento que a gente vive, né, sem perder a perspectiva lá do radinho AM, FM, não a ocupação do latifúndio do ar, que os camponeses e camponesas também fazem, né, a partir do seu território, mas também desbravando outros caminhos. E, paralelo a isso, o debate também, né, que tem surgido com bastante entusiasmo, né, e que aí a gente tem se aprofundado e provocado a nossa turma em torno do debate das próprias redes sociais, né, que tem sido também uma ferramenta, um campo de batalha, né, da nossa disputa muito consciente do espaço, que também é um espaço em disputa, controlado pelo lado de lá, mas que nós precisamos... Bem controlado, né? Mas que nós precisamos ocupar e fazer a disputa das ideias, né? Assim como a gente ocupa o latifúndio do ar, também vamos ocupar o latifúndio aí nas redes sociais para que a gente consiga produzir conteúdo que, de fato, contribua aí nessa perspectiva da formação, da informação e da formação dos sujeitos, né, nos seus territórios. Aí está passando o nosso Instagram, já que chegou aí a 400 mil seguidores, ficamos bem felizes nesse último período, que é uma das estratégias que a gente tem construído aí de diálogo, né? Mas que também estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos construindo também outras possibilidades de diálogo desde as redes sociais, com uma possibilidade aí de ampliar a disputa, a batalha das ideias com uma turma, com o conjunto da sociedade, né? Mas sabendo que os desafios são gigantescos, né? A começar por esse espaço desleal que nós temos da configuração da comunicação. Isso nos coloca uma série de desafios. Mas são experiências bem interessantes que a gente tem construído, né? Pensar aí está passando no nosso site, quem quiser depois dar uma olhada lá para a gente poder trocar umas ideias, enfim. Maldade, Veta socorro financeiro para agricultores familiares durante a pandemia. Aí uma das últimas de Bolsonaro, né, que vetou PL que tinha a possibilidade do auxílio emergencial aos camponeses e camponesas. Ele... É o jornal lá? Esse é o jornal. Esse está atualizado aí no site, mas esse é um exemplar do jornal do MST, o Jornal Sem Terra, aí, que atravessa gerações e gerações de camponeses. Gerações e gerações, né? Isso aí. Mas hoje a gente tá... Músicas, né, Gustavo? Vocês são bons de música, né? Tem uma turma que é boa mesmo de música. Eu gostaria de ter deles, mas ainda não. Fantástica, né? E elas também vão mudando de acordo com
com a conjuntura. Eu acho isso... Assim como a comunicação, a arte também vai atravessando a história dos movimentos populares, né? E não é uma particularidade do MST, inclusive. A gente vai pensar aí as experiências que o MAB, que o MPA, que o conjunto dos movimentos camponeses tem da sua história, inclusive, com a arte, está muito interligada com a sua história e com a sua posição de sociedade nesse período, né? Então, os cantores e cantoras, cantadeiras e cantadores da reforma agrária também marcam aí a trajetória do MST, assim como os outros artistas que fazem da sua arte também um instrumento de luta e de reafirmação do projeto do MST para o Brasil, que também, junto com a comunicação, constitui aí uma frente de batalha importante para que a gente consiga ter mais corações e mentes na luta pela terra e na luta pela reforma agrária. Na luta pela reforma agrária. Alexandre, eu sei que vocês fazem exposições, têm filmes. Conta, como é que está essa comunicação hoje? Talvez, né, Cláudia, né, companheiras, assim, um dos grandes desafios que a comunicação dos movimentos populares tenha nesse momento, nessa atualidade, assim, é como, além de dialogar com o seu público interno, com os atingidos, com os sem terra, com os camponeses, é como a gente consegue levar a nossa mensagem, a mensagem dos movimentos, né, a sua mensagem específica, mas também a mensagem, né, de sociedade, de mudança da sociedade, isso que a gente quer construir e almeja construir para o conjunto da classe trabalhadora, né? Como a gente dialoga com o conjunto dos trabalhadores, né? Essa talvez assim o nosso grande ponto de interrogação agora, nesse período. Na verdade, não é só de agora, assim, a gente se faz essa pergunta sempre, né? Como dialogar com a empregada doméstica, com o vendedor de rua, com o professor universitário, né? Então, quando a gente vai tentar responder essa pergunta, a gente também vai buscar essas novas formas de comunicar, né? Buscando a arte, como o Gustavo falou, buscando as exposições, como você mencionou, buscando o cinema, né? Então, nós temos nos desafiado, Cláudia, assim, a buscar também essas novas ferramentas, vamos dizer, de diálogo, né? Com a sociedade como um todo. Talvez uma experiência bonita, bastante gente conheça, que o MAB tem desenvolvido nos últimos anos, é a produção de arpilheiras, né? Linda. Tive a alegria. É uma peça bordada, né? Uma peça que as mulheres, feita pelas mulheres atingidas por barragens, feita coletivamente, né? Para denunciar a situação de violação dos direitos humanos dessas famílias, nas regiões que nós estamos. Essas mulheres bordam, né? Aí inspiradas muito nas mulheres chilenas, que lá na época da ditadura começaram a fazer esse tipo de trabalho, no saco de juta, né, no saco de batata, com o resto de tecido e tal, e nós trouxemos, incorporamos essa técnica, não como uma técnica solta, assim, né, mas uma técnica que consiga expressar naquele pano, naquela peça, a nossa mensagem, o que nós queremos denunciar e também o que nós queremos anunciar. Então, temos feito esse trabalho Brasil afora, né, com exposições nacionais, exposições regionais e estaduais, buscando espaços de bastante visibilidade, como os grandes museus em São Paulo, como o Memorial da América Latina. Esse ano, antes da pandemia, nós tinha montado a exposição no Congresso, lá em Brasília, né? Então, esses espaços que circulam pessoas que a gente não chega com tanta facilidade, né? E que se interessam por aquele trabalho atraído por uma outra forma de linguagem. Acho que também buscar outras formas de linguagem assim, é um dos grandes questões que nós devemos procurar provocar, né? E uma das coisas que desse trabalho das arpilheiras desencadeou é o filme das arpilheiras, que a gente lançou em 2017 ali no Rio, lá no Teatro Deon, no Cine Deon, que foi uma experiência lindíssima e está sendo reproduzida ainda com muita qualidade, aquela experiência do filme das arpilheiras, né? Então, quiçá... lindo, né? Isso, quiçá a gente se aproprie, né, Cláudia, mais dessas técnicas de produção comunicativa, seja vídeos, né, seja músicas,
seja arpilheiras, para chegar com a nossa mensagem para um maior número de pessoas aí na nossa sociedade. E aí as nossas redes sociais, como bem falou o Gustavo, é também uma forma de a gente se aproximar, se tornar público, né? Esse é o nosso site. Mostrar quem são os movimentos, quem são as pessoas que fazem os movimentos do campo, né? Porque se a gente depender de outros para contarem essa história, para mostrar, a gente acaba parecendo com uma cara feia, quando a nossa cara é uma cara muito bonita, embora a gente saiba fazer cara feia também. Mas tudo o que significa a reforma agrária, o bem que esses movimentos trazem e produzem para a sociedade, isso nunca é dito, né? Vocês têm essa tarefa de... É uma luta, Cláudia, é uma luta que a gente vai se apoderando, né? A nós, trabalhadores pobres, trabalhadores camponeses, nos foi negada a possibilidade de acesso à comunicação, nos foi negada a possibilidade às tecnologias, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a 100 quilômetros do rio onde a gente trabalhava, onde o MAB trabalha, atua numa região ali chamada Vale do Guapiaçu, não tem acesso à internet. Imagine, Cláudia, nesse tempo que a gente vive, do século XXI, uma comunidade a 100 quilômetros do Rio de Janeiro não tem internet, né? Então, nos foi negado esse acesso à comunicação de forma plena, né, e democrática, como deve ser. Então, a gente busca ali, né, faz das tripas coração, como a gente fala, né, para ter também o nosso lugarzinho no sol, né, o nosso lugar no sol, o nosso caminho aí para dialogar com a população. E as redes sociais, sim, hoje elas têm um papel extraordinário, né, Cláudia? Assim, quem não tem celular, no smartphone, né? Todo mundo tem, às vezes com internet bem precária, mas consegue ter acesso lá ao Facebook, ao Instagram, né? Então, ao WhatsApp, né? Consegue ter acesso a essas mídias. Então, como que a gente também se apropria dessas novas tecnologias para levar a nossa mensagem? E uma coisa que o Joca nos ensina muito, sabe? Nas oficinas, no trabalho de fotografia, é como tu potencializa a imagem, né? Como tu utiliza a imagem para nesse momento onde na internet é muito imagem, né? É muito mais imagem do que texto. O Vitor sempre nos chamava atenção no jornal porque aquele textão desse tamanho e a foto pequenininha assim, né? Então, a gente como expõe a nossa mensagem com imagens, acho que isso também é um grande desafio, né? O sucesso dos memes, né? Isso. Dos memes dos cards, né? Agora a gente vive no mundo dos cards. Tudo passa por isso, parece. Se a gente não fez o card lá do Fundeb, a gente está fora da discussão. Se não fez o card, e se o card não bombou... Então, tem uma série de desafios assim, que a gente enfrenta na questão da imagem, do acesso à tecnologia, no domínio dessas informações, das tecnologias de informação e comunicação novos, né? Nós mesmo do MAB, agora nesse momento da pandemia, a gente teve que se reinventar, né, Cláudia? Tu continua fazendo movimento, de qualidade, né? Chegando na base e nos trabalhadores em geral, em tempos de pandemia, quando não dá para fazer o que nós mais sabemos fazer, que é reunião, que é sentir o cheiro do povo, que é estar com o povo. Então, como a gente foi aprendendo a fazer live, que nós nunca tínhamos feito live, né? A participar de live, a mediar live. Então, tem toda uma questão que a gente se obrigou, nesse tempo da pandemia, a conhecer, a dominar. E fizemos bem, né? Hoje de manhã eu estava acompanhando uma live no site, no Facebook do MPA sobre os vetos aí do Bolsonaro no PL da Agricultura, e o Frei Sérgio, que é um grande lutador, assim, um comunicador extraordinário assim, do MPA, provocava o companheiro Matheus da comunicação do MPA como a gente se apropria cada vez mais e utiliza as redes sociais, né, para difundir as nossas ideias, para fazer a batalha das ideias e para ganhar o coração do povo, do nosso povo, né, o povo
nosso, dos movimentos, mas também da população geral. Da população em geral, né, Cláudia? Está tão alheia a esse mundo todo. Eu fico assim, estarrecida do tamanho do nosso desafio frente a esse senso comum, ao avanço do bolsonarismo, as ideias assim... As ideias mais anti-humanas, né? Mais cheias de desumanidade. Cheias de desumanidade, cheias de perversidade. Né? Da morte, a falta de afeto à vida, né? Há um momento que a gente... O nosso desafio é uma olhadinha nas perguntas aqui ou nos comentários, porque nós fomos muito visitados, gente. Ai, que bom. Muito visitados. Então, temos recados aqui, ó, para... bombamos. Podemos dizer que bombamos. O tema comunicação no campo bombou. E o nosso próximo continua comunicação no campo, aí já com as entidades de apoio aos movimentos. Então, tem o Bruno Santiago Alface, que é da Rede em Defesa do Cerrado, que já está a posto para assistir mais um bate-papo lindão da Teia. Aline Luz, de Maringá, muito importante essa iniciativa. Franqueline Terto, Comunicação do Poder Popular, olha a nossa responsabilidade. A Paula Ferreira, boa tarde. Milane dizendo que está lindo. Ed Wilson, do Maranhão, que deve ter gostado muito de ouvir a gente falar em rádio aqui. Ele é o presidente da Abraço Maranhão e ele é um daqueles que tem radinho. Eu falei, mas de pilha? De pilha. E todo dia, quando ele conta, Ed, quando eu acordo, eu não olho o WhatsApp. Eu ligo o rádio. É um grande incentivador da rádio e participa da experiência da Agência Tambor, também no Maranhão. Moisés Ramalho, jornalista, antropólogo, que comenta, nunca haverá paz social no Brasil sem reforma agrária e respeito aos povos da floresta. Muito bem. O MAB vem te dar um beijo, Alexânia, grande Alexânia, inspiração e referência histórica na construção da comunicação dos atingidos por barragem no Brasil. Assino embaixo. Gabriel Gonçalves, dizendo grande debate e também te mando um beijo, Alexânia, e parabéns a todos. Bruno volta dizendo vida longa ao MPA, MST e MAB. Eu acho que esse realmente é um grande encontro que nos causa arrepios e que dá uma vontade de aglomerar, né? Nós que gostamos tanto de entrar numas barraquinhas e ficar todo mundo juntinho tomando um caldinho, né? Agora estamos sofrendo. Gisélia, boa tarde, companheiras. Ela é de Altamira do Pará, nos assistindo. Olha, Cátia Marco, editora do Brasil, de Fato RS. Coisa boa essa live. 3 importantes movimentos do campo. Luana Souza, do MPA do Pará, presente. Rafael Soriano, meu querido, que saudade. Pessoas que amo também te amo. E referências na comunicação popular. Márcia Cristina, o meu sonho é ver em cada cidade do Brasil um armazém da família, comida e venda a preço popular, sem atravessadores, sem intermediários, que só retém o lucro do pequeno agricultor, exploração do consumidor, a produção da roça até a mesa, valorizando o pequeno agricultor e comunidade. A gente tem pelo Brasil afora algumas experiências bem boas nesse sentido, né, Márcia? Temos... Ai, que coisa boa! Importante a fala da companheira Érica, diz o Bruno. O MPA de Pernambuco na escuta. Vani Souza, comunicar com... E a maravilhosa Ednúzia Guise, do Paraná. Que debate lindo! Viva a comunicação popular. Saudade, Claudinha. Grande educadora. Obrigada, Ednúbia. Você é maravilhosa. Aline Oliveira, debate importantíssimo. Gente, mas foi um sucesso a nossa live, está sendo? Vivas experiências em comunicação, uma bola a Márcia diz que uma bela forma de inclusão o trabalho de vocês, dar voz àqueles que a sociedade tenta calar. Companheiro da CPT, também do NPC, Caio Barbosa, grande encontro hoje com compas que defendem a comunicação popular. Debate, tema super importante. Caio, não sei quem vem da CPT, mas a CPT estará aqui no próximo programa.
assim como o CIMI. Moisés Ramalho, que importante esse debate. De novo, Moisés, como sempre, Paulo Freire. Somente a comunicação pode dar sentido à vida humana. Olha que bonito isso. Guilherme Figueiredo, Alexandre Mourão. Guilherme Figueiredo, parabéns, assistindo de Ter Fé no Amazonas. Boa tarde. Pois é, gente, olha nós tecendo a comunicação popular do campo e da cidade, dos camponeses, dos operários, dos trabalhadores das eletros com o MAB, tecendo a organização popular, a luta popular. Eu vou pedir para vocês, cada um, fazer um comentário de despedida, uma saudação, despedida não, um até já, um até breve, porque nós estamos sempre perto umas das outras, uns dos outros, e já já a gente se vê novamente. Então, vamos começar dessa vez com Érica. Érica, sua mensagem para a gente, a mensagem da comunicação do MPA. Primeiramente, agradecer o pessoal que está nos ouvindo, né, que nos assistindo. Muitas e muitas. Que importante, que bom. E, segundo, convidar o pessoal para curtir a página. Curtir as páginas do MPA, né? Muito bem! Nós estamos aí no site, né? Acompanhando a notícia nossa no site, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Também nos grupos de WhatsApp, né? Então, estamos fazendo as ações, né, do mutirão contra a fome. Que não são divulgadas pela grande mídia também, né? Que faz questão de divulgar que os empresários são bonzinhos, e vocês estão fazendo ações de distribuição de cestas. Isso, mas vai lá, desculpe te interromper. Então, nós temos aí o Mutirão contra a Fome, né? Uma campanha que a gente lançou logo lá no início da pandemia, né? Então, está sendo um espaço de solidariedade dos camponeses com os trabalhadores da cidade, né? Um espaço de solidariedade extremamente importante. Estamos também aí com a ação de Fique em casa, seguiremos produzindo seus alimentos, né? Então, os camponeses têm essa grande tarefa aí, tá aí nesse desafio, e nas nossas redes sociais vocês vão encontrar muitos camponeses que estão dando show de produção, né? Feijão, arroz, em quantidade, mas também em qualidade. Então, vai conhecer várias experiências agroecológicas, né? Enfim, então, vocês podem estar vendo aí no nosso Instagram, tem várias fotos aí de alimentação. Maravilhosas, né? Fotos, maravilhosos cards. Que traz nosso povo, né? Imagens que a gente não vê na grande mídia, né? Tem Sim. imagens dos nossos lutadores, né? Que foram assassinados, mostrar, né? É obrigação de mostrar, de cobrir, de contar essa história, de explicar o porquê da reforma agrária, né? Mostrar essa produção, impedir que aconteça coisas como aconteceram recentemente em Minas Gerais, né? Exatamente. E aí tem o PL da agricultura familiar, que é a nossa grande luta, né? No Facebook também vocês vão poder acompanhar lá. Teve uma live hoje, né, falando sobre esse tema, né? Esse veto, os vetos pelo presidente ao projeto de lei, né, Assis de Carvalho, né? E aí nós estamos nessa luta, né, trazendo todos os temas, né, do campesinato para dentro das redes sociais, mas também nas rádios, como também outros movimentos, enfim. Então, a nossa mensagem é essa, assim, ó. Não sei se a gente faz uma campanha de não ver esses grandes meios, né? Mas, assim, ter clareza que nós precisamos ter uma visão crítica, né? Entender que nós não estamos lá dentro, né? Esse espaço não é nosso, reflete o interesse dos grandes, né? Dos grandes. Não somos nós os de baixo que estamos lá. A diversidade do campo, da cidade, de uma forma positiva, da forma criativa, com arte, com diversidade. Então, nós não estamos lá presentes. E quando estamos, enquanto produtos, né?
numa lógica do dinheiro, né? Então, assim, nos visite, né? Conheça a gente e essa outra perspectiva de sociedade que vem sendo desenvolvida, né? No campo, mas também na cidade, tem muito a nos oferecer e que cada um pode contribuir, né? Seja na compra dos alimentos lá do Raízes do Brasil, no Rio de Janeiro, no Raízes do Brasil, lá na Bahia, que é um ponto de venda dos produtos agroecológicos, dessas experiências que não são tão simples. Quando tem aí uma liberação gigantesca de agrotóxico para que os camponeses continuem se envenenando, se matando, né, de câncer e suicídio e tantos outros problemas que vêm, né, desse modelo. Então, essas iniciativas, essas construções, elas precisam ser conhecidas pela sociedade. E a gente está tentando furar essa bolha, né? Navegar contra a corrente, porque esses meios não nos permitem falar. Inclusive, eles nos criminalizam, né? Nos chama de bandido, todas as formas pejorativas. Se a gente aparecer lá, não vai ser de forma positiva, né? Vai ser que a gente precisa estar invadindo propriedade privada, que a gente está lá fazendo coisas ruins, o que na verdade não é, né? Então, como aconteceu agora, né, recentemente, lá o quilombo lá do MST, no Minas Gerais, né? Imagina, foi Gustavo, foi uma iniciativa lá que teve grande repercussão no Twitter, né, e que envolveu, né, bastante gente, né? A sociedade pôde conhecer um pouquinho, né, o que são esses camponeses, né? O que estão fazendo lá? Olha, produzindo café agroecológico? Pode fazer café agroecológico? Enfim, visite nossas redes, conheça o MPA, o MST, o MAB, a Via Campesina, que nós temos muito para construir junto, né? É isso. Obrigada. E um grande abraço. Um grande abraço ao pessoal do IPE, do Instituto Padre Ezequiel, que está assistindo. Pessoal, eu vi que tem um pessoal aí que está fazendo oficina de comunicação com a gente, que está participando, está vendo essa live. E assim também o pessoal do MPA que está acompanhando em cada estado. Muito lindo, muito lindo. Outras pessoas já comentaram, o Joca está colocando aqui na tela para a gente ver. Muito obrigada a todas e a todos os que nos acompanharam, estão nos acompanhando e fortalecendo essa teia de comunicação popular, esses movimentos e a comunicação desses movimentos. Então, Gustavo, você foi citado. Então, é você. Muito bem, Cláudia, Érica, Alexânia, muito obrigado pelo papo. Estava aqui pensando que se a gente tivesse tempo, dava para a gente ficar conversando um bocado ainda, né? O papo foi tão bacana. Que pena que ainda precisando ser por live, né? Mas espero que em breve a gente possa se encontrar para bater um papo e potencializar ainda mais a nossa rede de comunicação, a nossa teia de comunicação popular nos movimentos do campo, né? De maneira presencial, no corpo a corpo, como a gente já tem feito aí na nossa trajetória de construção coletiva da nossa luta no campo, né? Então, agradecer muito ao papo, de estar junto aqui com vocês para a gente poder compartilhar algumas ideias, né? E, por fim mesmo, poder, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, poder fazer um convite a todo mundo que está assistindo, né? Vi aí muitos amigos, muitos queridos e queridas que passaram por aqui nos comentários que iam aparecendo, mas que a gente também assuma para nós a responsabilidade de sermos comunicadores e comunicadoras populares na construção de um projeto de país diferente para o campo e para a cidade, né? Que a gente consiga assumir essa tarefa para cada um e para cada uma, para que ela seja cada vez mais amplificada, para que a nossa voz consiga chegar em outros corações e mentes tão fundamentais para a gente poder transformar essa sociedade que a gente vive, né? Então, que saibam que a comunicação do MST, assim como tenho certeza que a comunicação do MPA, a comunicação do MAB vai estar à disposição da construção desse projeto e que coletivamente a gente também possa conquistar mais
braços e pernas para caminharmos juntos nessa caminhada que, mesmo cheia de desafios, é muito prazerosa de ser construída, né? Sobretudo quando a gente olha para o nosso lado e vê companheiras e companheiros tão valorosos e tão comprometidos com a construção de uma comunicação diferente e que é fundamental para transformar esse nosso país, né? Então, que a gente assuma para nós a responsabilidade de sermos comunicadores e comunicadoras populares. No momento crucial da batalha pela vida que a gente vive, vestirmos a camisa da construção da comunicação popular, independente de onde a gente esteja, seja na comunidade de pequeno agricultor, no assentamento, no acampamento, numa comunidade dos atingidos por barragem, na cidade, nas periferias, enfim, onde a gente estiver, se a gente assumir a responsabilidade, por mais singela que ela seja, de comunicar a partir da nossa voz, no chão que a gente pisa, com a verdade do que a gente quer viver, a gente vai conseguir dar passos fundamentais para a transformação desse mundo. Então, que essa seja a nossa sinalização para esse próximo período e que a gente continue lutando, comunicando e construindo o poder popular desde as nossas organizações, dos nossos instrumentos de comunicação. Obrigadão pela oportunidade, estamos à disposição para a gente conversar mais e mais vezes. Obrigada. Acaba de chegar Altemar Moraes, da rádio, da Agência Tambor do Maranhão. Está muita gente interessada nesse assunto, né? Que coisa boa, isso que você falou, eu acho fantástico, Gustavo. Nós não estamos só. Temos muitos companheiros e companheiras juntos nessa batalha das ideias. Alexânia, deixo para você finalizar. Sim, então, Cláudia, Joca, o pessoal da TEIA, do NPC, muito obrigada de coração por essa oportunidade. Em nome do MAB, de todos os comunicadores populares do movimento, nos estados onde nós estamos organizados, a gente agradece. Eu acredito que alguns estejam nos acompanhando, porque a gente foi fazendo também a divulgação aí, né, da live. E dizer, né, Cláudia, que essas iniciativas de discussão, de debate sobre a comunicação popular, elas só têm a acrescentar para cada um de nós, dos movimentos populares, né? Essa troca de informações entre nós, e acho que nós, quando acabar a pandemia, oxalá a gente consiga fazer isso presencialmente, né? Trocar essas ideias presenciais, e acho que o NPC tem tido aí na história da comunicação popular brasileira um papel extraordinário de fomentar os cursos, né, do NPC, de provocar o debate, né, onde quer que esteja. A Cláudia viaja pelo Brasil afora, né, fazendo essa provocação para cada um de nós, os movimentos populares e sindicais, né. Acho que cabe ressaltar aqui o papel extraordinário que o Brasil, de fato, também exerce, né, em cada um dos estados onde consegue, onde se organiza, onde sai, né, seja pelo site, seja pelo jornal impresso. Essas iniciativas conjuntas que a gente vai tendo, e também unitárias, né, de enfrentar esse momento, seja aí em defesa do Fundeb, seja aí para aprovação do PL da agricultura, seja aí pela campanha Lula Livre, né, acho que a unidade que a gente estabelece entre nós é que potencializa também a nossa comunicação. As mensagens unitárias aí, seja as definidas da campanha Fora Bolsonaro, nas frentes, né, na Frente Brasil Popular, na Frente Povo Sem Medo, todas essas mensagens unitárias. Então, esse apelo, assim, para a gente fortalecer cada vez mais, pensar, talvez a gente possa pensar, assim, no conjunto da classe hoje que está, da classe trabalhadora hoje que está tão, né, infracionada e com uma série de desafios aí, tendo que enfrentar o bolsonarismo, né, como a gente se fortalece enquanto organizações populares do campo, junto com outras organizações populares, né, organizações de esquerda, para fazer frente a esse momento tão dramático, né, da nossa sociedade brasileira. E dizer, né, Cláudia, né, companheiros que nos escutam, agradecer a todos os que mandaram mensagens, que estão ali nos ouvindo, que a gente, sim, precisa se encontrar, precisa se rever, e quando acabar toda essa confusão aí, eu vou voar lá para o Rio de Janeiro, onde eu fiquei nesses últimos 6 anos. Ai, que delícia! Para entregar de novo um calendário do ano, que a gente sempre ia lá no um calendário para a Cláudia, né, Cláudia? Foi o nosso último encontro, você foi me dar um calendário. Oh, que delícia!
A gente sempre faz esse esforço também, que é um esforço de comunicação, né? Manter o contato com os nossos parceiros. Quero também ir lá no Armazém do Campo do Rio, que eu adoro. Eu adoro! E no Raízes também, que é muito bom. Eu adoro! Então, muito, muito obrigada e que em breve a gente se encontre. Música Faça muita luta popular ainda junto, que a nossa batalha aí para mudar esse país, esse mundo ainda é bem grandiosa. Muito obrigada. Muito cineclube, muito debate e muito café com macaxeira que nós vamos comer juntos nos nossos armazéns. Nos armazéns do povo do campo. Gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a vocês, muito obrigada a você que ficou aqui com a gente, a você que faz comunicação popular e a você que prestigia o programa Tecendo a Comunicação Sindical e Popular da Teia de Comunicação Popular do Brasil. Boa tarde! Tchau!